Boa noite a todos. Como combinamos, nós teremos nessa noite uma pequena reflexão que nós chamamos de momento penitencial. Esse nosso momento não será um momento que substitui o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, mas vai ser um momento em que humildemente nós pretendemos dar algumas dicas, talvez ajudar com uma pequena reflexão, uma humilde reflexão, para que nós tenhamos no coração a certeza do amor e da misericórdia de Deus e peçamos sinceramente e recebamos no nosso coração o perdão que vem do céu, esperando a oportunidade, guardando o desejo da confissão sacramental, quando assim for possível. Vamos cantar juntos o canto inicial que nos ajuda a nos introduzir neste nosso momento. Conheço o coração do manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele navega, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Iniciemos esse nosso momento invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós começamos esse nosso momento com uma pequena introdução, é uma parte da introdução geral
ao sacramento da penitência, ao ritual do sacramento da penitência. Manifestou o Pai a sua misericórdia, reconciliando o mundo consigo em Cristo, pacificando pelo sangue da sua cruz tanto as coisas da terra como as do céu. O Filho de Deus, feito homem, habitou entre os homens para livrá-los da servidão do pecado e chamá-los das trevas à sua luz admirável. Para isso, iniciou seu ministério na terra, pregando a conversão, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Este convite à penitência e à conversão, já muitas vezes anunciado pelos profetas, preparou o coração dos homens para o advento do reino de Deus pela voz de João Batista, que veio proclamando um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Jesus, porém, não só exortou os homens à penitência, a fim de que deixassem os pecados e de todo o coração se convertessem ao Senhor, mas também, acolhendo os pecadores, reconciliou-os com o Pai. Além disso, curou os enfermos para manifestar seu poder de perdoar pecados. Finalmente, morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Por isso, ao iniciar sua paixão salvadora, na noite em que ia ser entregue, instituiu o sacrifício da nova aliança em seu sangue para a remissão dos pecados, e depois da sua ressurreição, enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos, a fim de possuírem o poder de perdoar ou reter os pecados, e receberam a missão de pregar em seu nome a penitência e o perdão dos pecados a todas as nações. Nós dissemos ainda há pouco que essa nossa pequena celebração penitencial, que esse nosso pequeno momento penitencial não substitui a confissão, não substitui o sacramento da reconciliação. Mas eu quero lembrar um vídeo do Papa Francisco, uma fala do Papa Francisco nesses dias de pandemia, e que está à disposição de todos nós. É um vídeo pequeno, talvez de 1 minuto e meio, em que o Papa Francisco fala de nós todos, das pessoas que nesse momento, por causa do isolamento social, da pandemia, estão impedidos de procurar a reconciliação, a confissão sacramental. O Papa Francisco diz: se você não pode agora frequentar a confissão, se você agora não consegue encontrar um sacerdote para ouvir os seus pecados e te dar o perdão sacramental, converse com Deus, porque Ele é seu Pai. Converse com Deus e diga para Ele com sinceridade, no silêncio do seu quarto: Pai, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E depois, com o coração arrependido e contrito, peça perdão e receba o perdão de Deus em seu coração. E depois, quando for possível, procure a reconciliação sacramental, procure o sacramento da confissão. Então nós lembramos essas palavras do Papa Francisco e nós, então, queremos também, agora nesse momento, dizer, diante daquilo que vai acontecer aqui, você que está na sua casa, peça perdão se não é possível a confissão nesse momento. Peça perdão dos seus pecados, confie na misericórdia, no amor de Deus, viva bem também aí na sua casa o Tríduo Pascal, e depois, quando for possível, procure a reconciliação, o perdão sacramental. Nós vamos ouvir 2 trechos da Palavra de Deus. O primeiro, daqui a pouco, a Renata vai ler para nós o Salmo 50. E logo em seguida, após um pequeno canto de aclamação, nós vamos ouvir a leitura do Evangelho de Lucas, onde nós encontramos a passagem do filho pródigo, ou a passagem do Pai misericordioso. Vamos então ouvir o Salmo 50. Miserere,
ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã foi encontrá-lo, após o pecado com Betsabé: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal, fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de hisope, e ficarei puro. Lavei-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Então os maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós vos aplacais com sacrifícios rituais. E se eu vos ofertasse um sacrifício, não os aceitareis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos. Então, sobre vosso altar, vítimas vos serão oferecidas. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O filho mais moço disse a seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os seus bens. Poucos dias depois, juntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou sua fortuna vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão com fartura, e eu aqui passando necessidade? Vou levantar-me e irei à casa de meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou então um servo e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste sequer um cabrito para com meus amigos festejar. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as prostitutas, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Tinha se perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas leituras muito bonitas, nós podemos dizer leituras penitenciais. Nós rezamos a liturgia das horas, nós religiosos, não só os religiosos canuncianos, todos os religiosos e também todos os padres são convidados a rezar com a liturgia das horas. E toda sexta-feira, primeiro salmo da liturgia das horas na oração da manhã, chamada Laudes, é o Salmo 50, sexta-feira reconhecida como um dia penitencial, um dia que tem uma tônica penitencial, não só na Quaresma, então durante todo o ano, na sexta-feira, nós rezamos com o Salmo 50 logo de manhã. Esse salmo, mostrando para nós
o amor de Deus, a misericórdia de Deus, desde sempre, Ele nos ajuda a sintonizar o nosso coração com a necessidade de viver uma vida buscando a conversão, o perdão dos nossos pecados. Nos ajuda também a entender que Deus sempre quer o perdão das pessoas. Nós ouvimos esse salmo e o primeiro versículo do Salmo 50, ele fala que esse salmo foi cantado por Davi quando ele se encontrou com o profeta Natã, logo após ele se encontrar com o profeta Natã. Nós conhecemos a história de Davi. Davi foi escolhido por Deus para conduzir durante um tempo na história o seu povo. E mais do que isso, para que de Davi viesse depois o Salvador. E Davi, então, a gente pode chegar à conclusão de que Davi tinha uma vida de amizade com Deus. Davi era o filho mais novo, talvez o mais fraco, né? E quando foi escolhido Davi, o pai apresentava os filhos, o mais bonito, o mais forte, para que fosse escolhido por Deus, e não era nenhum daqueles. E no final, tem mais algum filho? Sim, tem, mas ele nem imaginava que pudesse ser Davi. Davi foi chamado e Davi foi escolhido por Deus, e Davi foi rei de Israel. Acontece, como também acontece com a gente, Davi, em determinado momento da sua vida, Davi se perdeu. Davi perdeu a conexão com Deus, Davi perdeu a amizade com Deus. Davi cobiçou uma mulher. Davi, vamos dizer assim, usando uma expressão de hoje, Davi se apaixonou por uma mulher. Acontece que essa mulher era uma mulher casada e Davi queria de qualquer forma essa mulher. Essa mulher era Betsabeia, esposa de um valente guerreiro que era Urias. E Davi, então, no tempo de guerra, resumindo as coisas, Davi dormiu com a mulher de Urias, Davi mandou chamar Betsabeia, dormiu com ela, ficou com ela, e depois Davi mandou, entre aspas, matar Urias. Não mandou matar diretamente, mas mandou que Urias fosse colocado na guerra na linha de frente e o Urias morreu. Então Davi, ele foi culpado de um pecado de morte. E Davi, ele demorou para cair em si. Acontece que o profeta Natã um dia falou para Davi: olha, tem um homem rico que tem muitas coisas, que tem muitos bens, e esse homem rico, ele cobiçou a ovelhinha do seu vizinho, e ele comeu essa ovelhinha. Se fosse, no caso, se o senhor tivesse que definir o que seria feito desse homem, Davi então disse que condenaria aquele homem. O profeta Natã disse: essa pessoa é você, porque você ofendeu a Deus, cobiçando a mulher de Urias, mandando matar Urias, roubando a mulher de Urias. Davi então, as palavras do profeta, Davi se arrepende e Davi pede perdão a Deus, e isso é expresso, esse perdão que Davi pediu a Deus é expresso no Salmo 50, no Salmo que nós ouvimos. E eu acho um trecho muito bonito que Davi fala assim: o meu sacrifício, você fala que Deus não quer sacrifícios, e que o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de uma alma penitente e arrependida. Então, no Antigo Testamento a gente tirou apenas esse salmo, mas todo o Antigo Testamento, ele, claro, nos leva devagarzinho a conhecer o amor misericordioso de Deus. Nós lemos a introdução do ritual da penitência, o ritual da igreja, mais ou menos é aquilo que nos ajuda a celebrar o sacramento da penitência. Tem a introdução, então a primeira parte da introdução foi aquela parte que nós lemos, dizendo que Jesus veio a esse mundo para nos salvar, para inaugurar o reino de Deus e para nos dar o perdão dos nossos pecados e, consequentemente, a vida eterna. Acontece que Jesus, ele nos ajuda, ele fez isso, ele nos salvou entregando a sua vida na cruz. Mas Jesus nos ajudou a perceber Deus mais fortemente, porque o Antigo Testamento já apontava para isso, mas Jesus nos ajudou a entender Deus como um Pai misericordioso. Nós celebramos em 2016 o Jubileu da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco. Uma das coisas que mais me tocou como padre foi, naquele ano, ficar
bem marcado que Jesus mostrou para nós o rosto misericordioso de Deus, a face misericordiosa de Deus. E na minha concepção, não existe uma leitura que nos mostre esse amor de Deus e essa misericórdia de Deus com mais propriedade do que a leitura do Evangelho que nós ouvimos hoje. Jesus contou essa parábola. Nós chamamos essa parábola, também aqui na Bíblia que a Renata trouxe, na Bíblia edição Ave Maria, eu acredito, também aqui tem como título desse trecho do Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo. Pródigo, a palavra pródigo significa dizer aquele que gasta, que esbanja, que de alguma maneira não se preocupa com o amanhã e gasta com liberdade, ou talvez até com liberalidade, sem pensar muito, sem se preocupar muito. Então, como a gente ouviu essa história de um filho que pediu ao seu pai a herança, o pai dividiu os bens, deu a parte desse filho, que tocava nesse filho, e esse filho se afastou do pai. Logo no início da parábola, Jesus diz que esse filho foi para longe e lá esbanjou toda a fortuna numa vida desenfreada. Então a gente chama essa parábola da parábola do filho pródigo, por causa desse filho que gastou. É preciso que a gente olhe a figura desse filho. No tempo de Jesus, a sociedade, nós vivemos um reflexo disso até hoje, ocidental, mas no tempo de Jesus isso era muito forte, naquela cultura, naquele tempo, naquele lugar. A sociedade era uma sociedade patriarcal. A sociedade se baseava, a grande sociedade, nas pequenas sociedades que tinha como figura central a figura do pai. Então, o pai, dentro do seu pedaço, o pai, ele era como se fosse o rei, ele era o soberano. O pai era o dono de tudo. O pai era o senhor de todos, da esposa, dos filhos, dos servos, dos empregados. Tudo pertencia ao pai naquele momento histórico. Então, imaginemos, nós sabemos que nós recebemos a herança do nosso pai quando o nosso pai morre. A herança é algo que fica para nós quando alguém morre. Então imaginemos, naquela cultura, naquela sociedade, o filho mais novo, que nem teria direito à melhor parte da herança, o filho mais velho, primogênito, ocuparia depois da morte do pai, o lugar do pai. O filho mais novo se aproxima do pai e pede ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me toca. Acontece que nós podemos traduzir essa frase desse filho, e a gente pode entender que o filho tinha ânsia de viver, e uma ânsia tão grande de viver por sua conta, do seu jeito, entre aspas, com a sua liberdade, que não se aguentava em si e desejava que o pai morresse logo para que ele tomasse posse da sua parte da herança. Acontece que o pai custava, demorava a morrer, então o filho teve a coragem de pedir ao pai que desse a sua parte da herança. O pai não fez um escândalo grande. Diz aqui que o filho pediu, o pai dividiu a parte, deu a parte do filho mais novo, e esse filho se afastou e foi para longe. De lá, esse filho gastou prodigamente, com liberalidade, gastou os bens que recebeu do pai. Acontece que aí também a gente entende algo que é muito presente na nossa vida, que quando a gente se afasta do Pai Celeste, mas também quando a gente se afasta das nossas raízes, da nossa cultura, quando a gente se afasta das coisas boas que nós somos chamados a viver, é claro que há uma consequência, e a consequência é a pobreza. É a pobreza espiritual, é a pobreza, de uma certa forma, podemos dizer, é a pobreza moral, e também a pobreza material, a pobreza física. Nós nos afastando daquilo que nós sabemos que é a verdade, aquilo que nós somos ligados, no nosso íntimo, no nosso interior, a gente, claro, sofre as consequências disso. E aquele filho sofreu as consequências de ter se afastado do pai. Isso deixa claro para nós que quando nós pecamos, quando nós escolhemos uma vida longe de Deus, nós sofremos as consequências dessa separação. E a gente passa necessidade, porque nós temos necessidade de estar perto de Deus. E o filho, quando percebeu isso,
ele percebeu também a grande burrice, a grande bobagem que ele tinha feito. Porque quando ele pediu a herança, e no coração dele a gente pode imaginar que ele não teve a paciência, entre aspas, de esperar o seu pai morrer, então esse filho, quando pediu a herança, ele se destacou do pai, ele de alguma forma se separou do pai, porque foi como se ele dissesse que queria o pai morto para poder viver na sua liberdade. Então agora, esse filho, ele não se sentia digno de voltar para a casa do pai como filho, porque tendo recebido a herança, gastado a herança longe do pai, ele não se sentia mais digno de ser considerado filho. Agora ele pensava que ele poderia voltar para casa, conhecer o coração do seu pai e ser um empregado do seu pai. Antes dele voltar para casa, o que fez ele cair em si, né, e recobrar a consciência, para um judeu, o porco é um animal impuro. Quando esse filho mais novo começou a passar fome, ele, de certa forma, foi pedir ajuda, pedir emprego, né, e ele foi para um lugar cuidar dos porcos. E de certa forma ele sentia fome, queria comer a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Significa que naquela situação ele era menos do que um porco. Ele era tratado, naquela situação que ele se colocou, ele era tratado como um ser menos importante do que o outro. Para aquele patrão, ele não valia nada. Ele queria matar a comida dos porcos, mas os porcos eram mais importantes do que ele. O porco, que para um judeu é um animal impuro. Então o filho resolveu voltar para a casa do seu pai. E ele preparou todo um discurso, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado de teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. E tomou o caminho de casa, voltou para a casa do seu pai, para ter com o seu pai, para estar com o seu pai. O pai o avistou ainda de longe e correu ao encontro do filho. E aí é preciso que a gente olhe para a figura do pai e a gente pense nesse Deus que nos acolhe, porque o pai olhou para longe e viu aquele filho sujo, talvez emagrecido, feio, desgastado pelo tempo, pela pobreza, pela miséria, e o coração do pai se encheu de compaixão por aquele filho. Ele não pensou que o filho quis a herança, que o filho se afastou dele, que o filho gastou os bens, que o filho, talvez no íntimo do coração, tenha desejado a sua própria morte. Ele só viu um filho que precisava do seu abraço do pai. Então ele correu ao encontro do filho, abraçou o filho, beijou o filho, acolheu o filho, devolveu ao filho a dignidade de filho, de participante daquela casa, daquela família, quando mandou trazer o anel para colocar no dedo, o anel símbolo da filiação, e também a sandália nos pés, que é um sinal de quem é livre, não trabalha, não é empregado, não é escravo, não é servo de ninguém. Então o pai recolocou o filho que se arrependeu e voltou para ele, recolocou o filho no lugar de filho. É também importante que nós olhemos, porque muitas vezes a gente se identifica, e é bom que nós nos identifiquemos mesmo, com a figura do filho mais novo, o filho mais novo que peca contra seu pai, que toca no mundo, como dizemos lá no Maranhão, toca no mundo, vai embora de casa, que se afasta do seu pai. Enfim, o pecado, ele nos coloca nessa condição de quem se afasta do pai. Então, quando a gente ouve a parábola do filho pródigo, nós nos colocamos muito facilmente, e devemos mesmo, no lugar do filho mais novo. Mas o filho mais velho também merece um nosso olhar, porque o filho mais velho, quando o irmão voltou, o pai mandou matar o irmão gordo, fazer uma festa para receber esse filho. O filho mais velho estava, entre aspas, no seu lugar, estava fazendo aquilo que ele sempre fez, estava trabalhando, estava sendo, entre aspas, também fiel ao seu pai. E quando ele percebe o que está acontecendo ali, ele se encoleriza, ele fica com raiva, ele fica irado, ele não consegue entender bem aquilo, e ele se recusa a participar da alegria da família que recebeu um filho que estava perdido, a alegria do pai que recebeu um filho que estava perdido. Então nós, quando nos colocamos no lugar do filho mais novo e pedimos perdão a Deus,
nós também precisamos olhar a atitude do filho mais velho, que foi repreendido pelo pai, que foi instado pelo pai a aceitar o irmão mais novo, e a saber que aquele Deus que nos perdoa pede também que nós saibamos perdoar e receber e acolher os nossos irmãos. Nós não podemos olhar para Deus bom, misericordioso, amoroso, generoso conosco, sem ter no coração a disposição de também sermos bons, amorosos, misericordiosos, generosos com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Então, para mim, essa parábola, ela deixa bem claro para nós que nós temos uma condição de filhos que, não por nosso merecimento, mas por causa do amor e da misericórdia de Deus, nós não perdemos. O pecado nos afasta de Deus, mas quando a gente se arrepende e a gente deseja estar de novo na casa do Pai, o Pai nos acolhe. E aí é que a gente precisa, nesse tempo em que a gente está, por causa da pandemia, por causa do isolamento social, muitos de nós impedidos de receber o perdão sacramental, o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, nós temos que olhar para Deus como o Pai misericordioso que nos acolhe e receber desse Pai, a partir do nosso desejo sincero de nos livrarmos das antigas coisas, de nos livrarmos do pecado e de estar com Ele, de recebermos o perdão de Deus, o abraço de Deus. Então, nós falamos já mais de uma vez que esse momento não é um momento em que o padre vai estender a mão para o celular do Bruno, que está aqui na minha frente, e perdoar o pecado de todo mundo que está em casa. Eu não posso agora, nesse momento, dar para quem está em casa o perdão sacramental, mas você pode, pela sua atitude, pelo coração arrependido, como diz o Salmo 50, receber do próprio Deus o perdão e sentir-se aí na sua casa, no seu lugar, perdoado. Talvez não seja exatamente esse momento em que a gente está, entre aspas, conversando aqui, mas você pode, num outro momento, na tranquilidade da sua casa, aproveitando que nós temos que estar em casa, você pode escolher um momento tranquilo do seu dia, um lugar tranquilo, retomar essas leituras, o Salmo 50, o capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Você pode fazer a sua meditação, a sua reflexão, a sua contemplação. Você pode fazer o exercício de, retomando essas leituras, se colocar no lugar do filho mais novo, no lugar do filho mais velho, no lugar do pai também, coração que acolhe sempre, que quer estar sempre com os filhos. Enfim, você pode se apossar dessa leitura que é para você, ou dessas leituras do Salmo 50, do capítulo 15 de Lucas, e após um momento de reflexão, um momento de contemplação dessa leitura, você pode fazer a sua oração, entregar a sua vida nas mãos de Deus, entregar os seus pecados, os seus erros, acabar com a distância que te separa de Deus e sentir o abraço e o beijo de Deus que acolhe todo aquele que se arrepende e decide voltar. Então, nesses dias, são dias tão bonitos em que nós somos mais fortemente chamados à penitência e à conversão, converse com Deus, utilize essas leituras bíblicas, do Salmo 50, capítulo 15 de Lucas, e converse com Deus, tenha o seu momento de retorno para a casa do Pai e receba do Pai o perdão, o abraço e o beijo do Pai misericordioso que ama e que perdoa. Isso cada um de nós pode fazer em casa. O Papa Francisco nos disse isso ainda há pouco. Quando você tiver a oportunidade, você que faz parte do grupo de risco, você que agora está trabalhando, está também arriscando, oferecendo a sua vida para o bem do próximo, você que é médico, você que é enfermeiro, você que é profissional da saúde, você que talvez não esteja tendo nem tempo de vir à igreja, e você, todo fiel que agora também é chamado a estar na sua casa, assim que for possível, você faz a sua confissão sacramental e você recebe o perdão do sacramento da confissão. Mas não deixe passar
esses dias, sempre você converse com Deus e receba e sinta no seu coração o beijo do perdão de Deus, que é Pai, que mostra, através de Jesus, que nos ensinou isso, o seu rosto misericordioso. Nós vamos agora cantar um canto bonito que nós todos já conhecemos bem, o Luiz vai tocar para nós, e o Bruno, que está nos ajudando aqui, representando a Pascom nesses dias, é o Bruno e o Guilherme, mas hoje está o Bruno vai focalizar o nosso celular no crucificado, que você, paroquiano aqui da Paróquia Santa Josefina Baquita, pediu que voltasse para esse lugar, e você vai cantar, então, junto conosco, com o Elins aqui que está tocando, então você vai cantar e você vai sentir quanto que o Cristo crucificado pode nos fazer bem, pode nos fazer sentir o amor que vem do coração misericordioso. Uma vez eu ouvi um pensamento muito interessante. Eu falei no início da nossa reflexão, logo após as leituras, que esse trecho do Evangelho de Lucas, ele é conhecido como o filho pródigo. Mas, se nós prestarmos atenção, talvez, com certeza, mais pródigo do que o filho é o pai, que não cessa de gastar em favor de nós o seu amor. O pai sempre oferece com imensa generosidade para cada um de nós o seu amor de pai. Nunca o pai deixa de oferecer o seu amor para um coração arrependido.
pensando nisso, então façamos um pequeno momento de oração. Você vai rezar aí na sua casa, nós vamos rezar aqui no coração, pedindo a esse Deus, Pai pródigo, que gasta em favor de nós o seu amor com extrema liberdade, sem que nós tenhamos nenhum merecimento. Vamos pedir a Deus que nos ajude a entender, a perceber, a acolher esse amor. E a partir da acolhida desse amor, querer cada dia mais viver fazendo a vontade do Pai, que é amar a Deus sobre todas as coisas e, por amor a Deus, amar também cada irmão, cada irmã. Oremos. Pai Santo, que nos transformastes à imagem do vosso Filho, concedei-nos alcançar por vossa misericórdia alcançar vossa misericórdia e ser no mundo um sinal do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mas agora vamos dar a bênção no final desse nosso momento de oração, e depois da bênção nós vamos, antes da bênção, nós vamos rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria. Nos reunimos, nós 4 aqui, nós 5 com a Maris, e nos reunimos aqui, vocês em casa que acompanharam esse momento, não vamos perder também a oportunidade de rezarmos o Pai Nosso, pedindo a Jesus que nos ajude a trilhar o caminho de conversão, e rezar também uma Ave Maria. Aqui atrás de nós temos a imagem de Nossa Senhora das Dores. Quisemos fazer também esse momento aqui diante da imagem dela, que nos acompanhou nesses 3 dias antes do Tríduo Pascal, nesses 3 dias da Semana Santa, segunda, terça e quarta. Então vamos também rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora das Dores que interceda por cada um de nós, para que nós saibamos viver o amor, a misericórdia e o perdão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Santa Josefina Baquita, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos conduza segundo o amor de Deus e a paciência de Cristo. Amém. Para que possais caminhar na vida nova e agradar a Deus em todas as coisas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor que perdoa os nossos pecados, nos conduza e nos abençoe sempre. Demos graças a Deus. Vamos cantar juntos um canto muito bonito que nós ouvimos por aí na voz do Padre Fábio de Mello. Nós vamos cantar, lembrando do filho pródigo, do pai pródigo que gasta o seu amor, e aí finalizando então esse nosso momento de essa nossa celebração penitencial, essa nossa celebração de pedido de perdão a Deus. Pensei que podia viver por um momento. Pensei que as coisas do mundo não iam me derrubar.
Tem mais forte é o meu Senhor, que me cura.